Hoje eu vou falar um pouquinho sobre seletividade alimentar severa e como que a gente pode prevenir com que ela aconteça. Esse foi um tema sugerido por algumas mães. Vamos lá! Oi, meu nome é Jamile Fritz, eu sou nutricionista e mãe da Giovana. A seletividade alimentar, né, é sempre legal a gente falar que toda criança pode ter uma certa seletividade, uma recusa, ela pode ter fases dessa seletividade alimentar, que já ainda não classifica como uma seletividade severa, né? Então, essa seletividade alimentar, ela pode acontecer de 1 ano até os 3 anos dessa criança, desse bebê, né? E a seletividade alimentar severa, ela já é um nível mais avançado, no momento que prejudica o desenvolvimento dessa criança, o crescimento saudável dessa criança. Então, a gente percebe, né, nas consultas que tu faz aí com o teu nutricionista infantil, que tu leva a tua criança, né? Nas consultas que tu faz com o pediatra também, tu vê que tá refletindo de forma negativa, né? Que ela não tá atingindo o crescimento esperado, né? Tem alguma alteração de saúde também por conta dessa seletividade alimentar, que aí sim a gente classifica como seletividade alimentar severa. Muitas mães, né? Muitas famílias se sentem culpadas pelo filho ter seletividade alimentar, até uma frustração, né? Os adultos, os cuidadores, os pais, as mães, né? Acabam tendo essa frustração, mas não é uma culpa tua, isso que é bem importante a gente sempre falar, não é uma culpa tua. Existem outras questões, né, às vezes até sensoriais, né, que podem estarem acontecendo para que essa criança tenha essa seletividade. Existem alguns sinais de alerta que a gente precisa ficar de olho para que a gente comece a perceber que essa criança está desenvolvendo uma seletividade alimentar mais severa, né? Que a gente precise aí ficar com mais atenção, que a gente precise levar uns especialistas, né? Às vezes tu ainda não conversou sobre seletividade alimentar com nenhum especialista. Então, talvez se tu tiver, né, esses pontos de alerta aí que eu vou te dizer, tu pode ir e conversar um pouco para que ele investigue junto contigo por que isso está acontecendo. Pode ser hábitos da família, né? Como eu falei, pode ser questões sensoriais, né? Enfim, são vários pontos que a gente precisa estar dando uma olhadinha. Primeiro ponto, né? Essa seletividade alimentar, como eu já falei, ela começa a impactar no ganho de peso, no crescimento dessa criança, né? É um momento extremamente estressor para a família, as refeições. E refeição é para ser um momento, né, tranquilo, sem brigas, né? Um momento legal de vocês estarem à mesa. Essa criança, ela evita cores ou grupos alimentares inteiros. Então, por exemplo, não come nenhum tipo de fruta, ou não come nenhum tipo de legume, né? Ou, por exemplo, né, tem uma questão relacionada a texturas, né? Então, ela não come nenhum alimento cremoso. Ou, por exemplo, ela não come nenhum alimento com cor também. Então, por exemplo, ela não come nenhum alimento amarelo. São sinais de alerta também que a gente precisa estar investigando. Um ponto importante também é tu verificar se a tua criança aceita menos de 20 alimentos diferentes. Então, a gente precisa dar uma olhadinha para verificar a contagem aí de quantos alimentos essa tua criança aceita, né? Então, vai observando, vai anotando, coloca no bloco de notas do teu celular, né? Tu identificar algum desses pontos, né? Ou um deles, ou mais deles, é importante consultar com o teu pediatra, conversar sobre seletividade alimentar com o pediatra do teu filho, né? Consultar também um nutricionista voltado para essa parte infantil, né? Então, esses profissionais, eles vão estar te auxiliando a entender o que está acontecendo e a poder manejar esse quadro também, tá? E vem o ponto mais importante na prática. Como que a gente maneja, como que a gente tenta conduzir da melhor forma esse momento dentro da nossa casa? Primeiro ponto, né? Sempre é importante a gente não forçar, a gente não pressionar, né? Isso cria cada vez mais barreiras dessa criança para que ela consuma os alimentos, né? Então, por exemplo, se tu não comer, tu não vai brincar, né? Então, essa é uma frase bem ruim quando a gente tá falando ali de alimentação, porque cria ainda mais barreiras. Coloque essa criança em exposição a esses alimentos sem ficar cobrando muito. Vamos dar um exemplo aqui, a banana. A criança não quer a banana, não aceita a banana, não come banana. Tu vai colocar essa criança em exposição a esse alimento diversas vezes, em vários contextos. Então, por exemplo, tu vai fazer banana esmagada num dia, vai fazer banana picadinha no outro, vai fazer um bichinho com banana no outro, vai fazer um bolo de banana no outro, vai fazer uma panqueca no outro, né? Claro, não num dia atrás do outro. Então, hoje é segunda-feira, tu fez a panqueca de banana.
Na quarta-feira da semana que vem, tu faz um bolinho de banana. E assim tu vai rotacionando esse mesmo alimento de diferentes formas e sem cobrar, né? Então coloca na mesa, né? Sempre falo que é importante a gente dar o exemplo. Se eu quero que essa criança consuma esse alimento, dê o exemplo. Então coloca na mesa da tua casa, come também, faz aquilo parte dos hábitos familiares daquela família de uma forma natural, sem tu ficar cobrando. Então, ó, fulana, come a banana, come a banana. Não, não é assim. Então, ó, filha, aqui tá a banana. Hoje aqui a gente tem banana, tem pera, né? Tem maçã, tem manga, que hoje no nosso lanche aqui, né? Colocamos aqui, a mamãe picou, o papai picou, enfim. Vamos comer? O que tu quer provar, né? Deixa crianças maiorzinhos também, quando eles já conseguem pegar o garfinho, deixa espetar, deixa ter contato com o alimento, deixa se sujar, faz parte do processo. Isso também, tu deixar a tua criança ter o contato, pegar o alimento, isso estimula, né, com que ela não tenha a seletividade alimentar. Então isso é bem importante, é um ponto bem importante da gente falar. Às vezes as mães e as famílias ficam muito preocupadas com a sujeira que vai dar, né? Então, se tu tá em casa, eu sempre digo assim, aqui como que eu faço com a Giovana? A gente tá em casa com ela, tem a possibilidade de a gente limpar todo o chão depois, de trocar a roupa dela ou de dar um banho depois, eu dou pra ela, deixo ela comer, deixo ela se sujar, né? Deixo ela encostar, apertar. Ele conhecer cada vez mais os alimentos e isso evita a seletividade alimentar também, tá? Então isso é um ponto super importante nesse contato de um alimento e tu também consumir, sentar à mesa, consumir os alimentos. E a criança veja o exemplo de tu consumindo. O momento das refeições, ele deve ser um momento seguro, um ambiente familiar, um momento sem brigas, sem discussões. Apresenta também de outras formas. Então, vamos usar de novo lá o exemplo da banana. Então, corta bananas de diversas formas, compra, né, ali aquelas tipo forminhas que tu consegue colocar o alimento, né? Então, tu aperta ali o alimento e ele vai sair em formato estrela, borboleta, enfim. Isso ajuda muito na questão da seletividade alimentar dessa criança também. E tu, enquanto adulto, não te cobra muito, né? Pequenas vitórias fazem parte do processo e elas são super importantes também, né? Então, te acolhe também enquanto adulto que está conduzindo essa criança na alimentação. Então, não te cobra muito que ela tem que comer a quantidade que tu esperava, né? Então, vamos usar o exemplo da banana de novo. Ela não vai comer a banana inteira, de repente ela vai dar uma mordida, ela vai lamber, ela vai apertar. Então, ela já tá tendo um contato. Então, coloca isso como algo positivo, que ela tá começando a ter esse contato com esse alimento. E Nutri, como que a gente previne a seletividade alimentar? Se a tua criança, por exemplo, não gosta de cenoura crua, oferece cozida, assada, em preparações, então vai modificando também. Desde a introdução alimentar, que a gente começa ali com 6 meses, né? Eu até fiz alguns videozinhos nas redes sociais da Giovana, começando a introdução alimentar com 6 meses. Introduza diversas texturas, sabores, cores. No início vai ser uma brincadeira, ele vai pegar, vai brincar, e cada vez mais ele vai se familiarizando e vai entendendo que o alimento também mata a fome, o alimento também satisfaz. Eu sei que é difícil esse ponto, tá? Mas não restringe a alimentação só aquilo que é mais prático, né? Então, às vezes, bolacha, pão, bolo, faz outros tipos de preparações. Eu sei que demanda muito a gente fazer preparações diferentes, a gente tá cansada do trabalho, cansada da vida, a gente tem outras demandas além de ser mãe, né, além de sermos mães, mas é bem importante a gente não ficar só limitados, então a gente colocar essa criança em exposição a vários tipos de alimentos. E ali naquele início de introdução alimentar também, para quem vai fazer a introdução ou está fazendo, a gente fala também de janela imunológica, né? Então é importante que o teu bebê tenha contato com alimentos alergênicos dentro daquela janela imunológica. Então é bem importante que ele coma ovo, coma peixe, né? Alimentos alergênicos de uma forma geral, porque ele está com essa janela imunológica aberta. E um ponto que é muito importante, eu como nutricionista sempre aplico aqui em casa também, sempre é importante a gente tentar o máximo possível, a gente não deixar a criança olhando telas na hora que ela tá comendo, né? Isso faz com que ela não tenha conexão com o alimento, isso também afasta ela dos sinais de fome e saciedade, que isso é muito importante pro decorrer da vida dela também, né? Então a gente prestar atenção do alimento, a gente, né, colocar a colherada na boca, largar os talheres, né? Então a importância da criança se conectar com o alimento e ir sentindo o seu corpo, para ir sentindo sinais de fome e saciedade. Isso ajuda a prevenir também a obesidade futura. Então
São vários pontos, né, que a gente vai trabalhando desde agora para que lá no futuro ela não tenha outras questões, né? Então vejam como o que a gente faz hoje com o bebê, com a criança da gente, reflete mais lá na frente também. E algo que a gente faz desde sempre com a Gigi, por mais que pareça não entender, é envolver essa criança no mercado, na feira. Eu sei que é desafiador, tá? A gente levar um bebê, uma criança no mercado, mas a gente precisa acostumar eles a irem com a gente, né? Então a Gigi, desde pequenininha, a gente coloca ela no carrinho, né? Vai dando os alimentos para ela segurar, faz uma bagunça, né? Agora a maiorzinha joga no chão, aquela coisa toda, mas a gente vai com paciência no mercado, com paciência na fruteira, para que a gente consiga ir apresentando também como que esse alimento, né, como esse alimento chegou no meu prato. E a mensagem que fica também, né, que eu gosto sempre de falar para as famílias é: a seletividade alimentar, ela pode ser desafiadora, ela pode ser muito frustrante para as mães, para os cuidadores, mas é um processo, né, que a gente precisa ter paciência, ter constância, né, fazer todos esses itens dessas exposições que tu faz ao alimento com a criança, né, sem criar super expectativas para que tu não te frustre, né, então isso é super importante, essa paciência, né, com esse processo, ainda mais quando a criança já é um pouco maior e ela não teve uma boa introdução alimentar, né, por algum motivo, seja ele qual for, então hoje ela já tá um pouquinho maior e não come muito bem, tu vai meio ter que começar essa introdução alimentar de novo, né, utilizando muito do lúdico também, então isso é muito importante, né, às vezes a criança maior, ela tá bem viciada no paladar do doce, das comidas super saborosas, super palatáveis, né, que a indústria acaba trazendo aí salgadinhos, etc. Se ela já tá com esse paladar mais, assim, mais viciado, digamos assim, é importante a gente começar essa introdução, mudar os hábitos da família, né? Eu sempre digo que a criança, ela come aquilo que a gente come, então ela só come aquilo que eu colocar dentro da minha casa. Então, a mudança começa também primeiro por mim. Eu sou o adulto, eu sou a pessoa que compra, então isso começa tudo aqui por mim, aqui dentro da minha casa, para que isso reflita, né, numa melhor alimentação do meu filho e o mais importante, para que reflita de forma positiva no futuro desse meu filho, dessa minha filha também. Espero que o meu vídeo de hoje, né, tenha te ajudado com essas dicas práticas de mãe, de nutricionista também, de pessoa que já teve prática clínica, né, com crianças em consultório, que eu possa ter te dado algumas ideias práticas, assim, de como que tu pode ir melhorando esse aspecto no dia a dia. Sempre importante, sempre gosto de reforçar, né, gosto muito de reforçar essa parte. Se tá com dificuldade, se tá com alguma dúvida, procura um profissional da saúde para ele investigar junto contigo, para ele entender o que tá acontecendo, para ele montar contigo um plano de ação, né, de como que tu pode ir melhorando aos poucos essa questão, né, de uma forma o mais leve possível que a gente consiga fazer dentro da tua casa, né, então isso é super importante também. E se esse vídeo fez sentido pra ti, se tu gostou de alguma forma desse vídeo, compartilha com outra mãe, né, dá um like, te inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!